Deus quer que estejamos preparados. Deus quer que todos se preparem. Esses 2 sonhos que eu tinha ouvido em meu espírito, eu acredito que estava sonhando com Rashi Raji Rashi. Eu ficava ouvindo Rashi Raji Rashi e eu pensava, o que é isso? O que é essa palavra? E então eu imediatamente, pesquisei no Google e fiz uma pesquisa. Então, é a festa das trombetas. O meu espírito está estou tão comovido agora. Eu realmente acredito que Deus vai voltar. Jesus vai voltar em algum momento nesses períodos de tempo. Agora, por favor, leve isso de volta para Deus. Por favor, discernar. Por favor, não tome isso como Kat disse que é quando ele vem. É quando o Espírito Santo, é para isso que o Espírito Santo está me guiando. É para isso que o Espírito Santo está me guiando. Então, pesquise, procure essas festas. Procure esses versículos e relembre o que Deus tem lhe dito. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o testemunho dessa irmã americana aqui, meus irmãos. É a Cat Luzi, o nome dessa irmã. Ela acredita muito, meus irmãos, que existe uma possibilidade muito grande do arrebatamento da igreja acontecer por agora, 23 e 24 de setembro. Ela viu o vídeo daquele irmão africano que teve uma experiência com Cristo. E na experiência desse irmão africano, ele fala que Cristo disse para ele que arrebataria a igreja dia 23 e 24 de setembro. Então essa irmã americana, a Cat, ela conta que ela teve várias experiências durante o ano. Então ela juntou as experiências que ela teve e ela chegou ao entendimento que Deus quer que a gente se atente ao dia 23 e 24 de setembro, uma festa de trombetas. Uma das experiências dela é que ela acordou, irmãos, numa determinada vez, escutando racha, 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 e ela não sabia o que era. Então ela foi pesquisar e descobriu que existe uma festa judaica chamada Rosh Hashanah, e que significa festa das trombetas, também conhecida como a festa onde ninguém sabe o dia e nem a hora. Vamos estar vendo aqui, irmãos, ela acredita que o arrebatamento da igreja possa estar acontecendo agora, dia 23 e 24 de setembro. É mais uma irmã que recebe de Deus que a igreja tem que se atentar para essa data aqui, porque o arrebatamento da igreja pode estar acontecendo. É uma grande possibilidade, meus irmãos. Ela então foi pesquisar sobre a festa de trombetas, e ela acabou descobrindo que a festa de trombetas também, meus irmãos, é aquela festa que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então ela acredita muito que Deus está mostrando que a igreja tem que se atentar para esse 23 e 24 de setembro, a festa de trombetas que Cristo tem que cumprir, irmãos. Cristo ele cumpriu várias festas, ela conta aqui as festas que Cristo cumpriu, e Cristo ele tem que cumprir a festa de trombetas. Então ela acredita que Deus está mostrando que a gente tem que se atentar a essa festa de trombetas do dia 23 e 24 de setembro. Não faz sentido, irmãos, a gente se preparar mais para frente, sendo que nós estamos perto de uma festa de trombetas, sendo que o arrebatamento está muito perto, sendo que nós somos a última geração, sendo que nós estamos bem perto do final da última geração de 80 anos. Não faz sentido, irmãos, a gente se preparar mais para frente ou a gente simplesmente não crê. Então ela acredita muito que a gente tem que se preparar agora para esse 23 e 24 de setembro, onde nós estamos perto de uma festa de trombetas e Cristo ele tem que cumprir uma festa de trombetas. Ela faz outras explicações aqui também no vídeo, muito interessante. E vamos estar vendo aqui então esse testemunho dessa irmã americana, e que Deus abençoe a todos. Então, eu não queria vir aqui e falar sobre isso, mas eu não estaria sendo obediente. Deus quer que estejamos preparados. Deus quer que todos se preparem. E então eu realmente acredito que Deus está voltando na próxima semana, e as datas serão entre 22 e 24 de setembro. E aqui está o porquê, e eu não estou afirmando nada, eu não estou dizendo que Deus confirmou. Deus me disse, mas eu realmente acredito que Deus me levou a essas datas por uma razão, mesmo que ninguém saiba o dia ou a hora. Mas tudo isso começou por causa de um vídeo que eu vi alguns dias no final da semana passada, então não muito tempo atrás, sobre um homem que alegou que Deus lhe deu essas datas. E eu pensei, imediatamente pensei em falso ensinamento, falso profeta, seja lá quem ele for. E foi um vídeo curto porque estava no Instagram, certo? Não é tão longo, não foi tão longo.
Mas então eu pesquisei no YouTube e não era dele, era o vídeo original que eu encontrei, mas percebi que ele tinha ouvido essas datas em outro vídeo. Então, era como se um trem estivesse passando, mas ele estava orando sobre as datas porque estava duvidando, assim como eu. Então, eu imediatamente assisti ao vídeo dele e depois assisti ao original e meu espírito estava tremendo. Fiquei arrepiado o vídeo inteiro. E eu quero revelar a vocês alguns sonhos que tive e aos quais vou me referir. E então Deus me deu um sonho em 16 de julho sobre um banquete de pizza. Eu fiz um vídeo sobre isso, e a pizza representava pecados. Bem, originalmente eu tinha acordado e me lembro de ver banquete, como um banquete, mas eu não sei por que disse banquete. Tipo, eu sinto que banquete era mais apropriado porque eu ficava pensando literalmente em banquete de alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Não consegui descobrir do que se tratava a festa, exceto a ceia do cordeiro. Mas pensei, não, o quê? Não era isso, porque as pessoas ainda estavam pecando. As pessoas estavam sendo orgulhosas e arrogantes à mesa porque não tinham comido a pizza. Ainda achavam que a pizza era pecado e as pessoas não estavam limpando os pratos. Não estavam se livrando dos pecados. Então, as pessoas estavam deixando os pratos cheios de pecados. Era basicamente o que Deus estava me mostrando. E eu tinha um relógio. Vi um relógio no final da mesa e faltavam literalmente 2 tic-tacs para a meia-noite. O ponteiro grande estava no 12 e o relógio pequeno estava tic-taqueando. Esse é o segundo, acredito, o segundo ou terceiro sonho que tive com o mesmo relógio, certo? Então, quero manter isso em mente. 16 de julho, depois, 21 de julho, tive um sonho sobre pessoas celebrando algo. E digo celebração porque havia um grupo de homens e mulheres de branco, e eu podia dizer que era como se eles tivessem a pele mais escura. Então eu pensei que era uma celebração indiana porque eu tive um sonho com indianos antes, como os indianos do hinduísmo, e eu simplesmente presumi e olhei para cima e vi que eles estavam usando turbantes. Então provavelmente foi minha arrogância e minha ignorância supor que era indiano, mas eu realmente pensei que era indiano por causa do sonho, e eu sabia que não era e eu digo que era uma celebração porque na minha cultura, quando você veste tudo branco, é isso que todo mundo veste, tudo branco. Quero que você se lembre disso. Normalmente é como para funerais em nossa cultura. Então eu pensei, ok, isso é um festival feliz, foi um bom festival, aspas. E eu estava em uma vista aérea, quase como o ponto de vista de Deus, como se meus olhos estivessem literalmente acima da cabeça das pessoas, quase como se eu fosse uma águia voando, como se esse fosse meu ponto de vista. E no meu sonho eu conseguia sentir, é difícil de explicar, eu conseguia sentir como se houvesse uma presença, me desculpe, um sentimento de como se Deus estivesse procurando por algo. Alguém, Deus estava procurando por uma pessoa justa, desculpe, não uma pessoa justa, para uma pessoa arrependida, para alguém que dissesse sim, alguém que se destacasse da multidão, alguém que se afastasse do mal, como se ele estivesse olhando para essa multidão e eu anotei no meu livro, eu anotei meus sonhos quase todas as noites e ele disse e eu anotei arrepender-se, então era como se ele estivesse procurando por alguém para se arrepender e querendo que todos se arrependessem, como se ele estivesse procurando por alguém que se destacasse da multidão. E então, meu sonho acabou. E então, eu ouvi falar de, desculpe, em junho, escrevi 26 de junho. Então, antes disso, esses 2 sonhos que eu tinha ouvido em meu espírito, eu acredito que estava sonhando com Hashi Haji Hashi. Eu ficava ouvindo Hashi Haji Hashi e eu pensava, o que é isso? O que é essa palavra? Novamente, presumi que isso se correlacionava com um lugar com tema indiano porque eu tive um sonho sobre a Índia antes e fiquei tão confuso e não tinha descoberto até que vi este vídeo de um homem alegando bem, dizendo que ouviu em seu espírito em 23 de setembro de 24 de Deus. E ele, no final do vídeo, disse, e desculpe meu azul, isso é apenas tinta, se você está se distraindo com isso, mas ele continuou ouvindo aquele espírito, sinto muito que em seu espírito, aspas. E então, no final do vídeo, ele disse que Jesus havia cumprido os festivais da primavera, como a festa da primavera e coisas assim, como a Páscoa, e, então, havia 4 na primavera, a festa da Páscoa, dos pães ázimos, a festa das primícias e o Pentecostes. E
Então ele, o cara, o homem, mencionou o outono. Havia festas de outono, e então eu imediatamente, pesquisei no Google e fiz uma pesquisa. Então, é a festa das trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. E quando tive aquele sonho sobre a pizza, pensei imediatamente na festa dos tabernáculos, mas não se encaixava, como se meu espírito dissesse, não é essa festa, mas era uma festa, mas não era essa festa. E então, imediatamente, essa festa chamou minha atenção. A festa das trombetas. Também é chamada de Yom Teruah e Rosh Hashanah. Lembre-se de que acabei de dizer em meu espírito que ouvi a palavra erupção cutânea, e não sabia o que era. Então, ignorei, mas assim que vi Rosh Hashanah, o Espírito Santo imediatamente me trouxe de volta aquele sonho. Ele disse que era isso que eu estava tentando me mostrar. E então Rosh Hashanah é a festa das trombetas, que é literalmente conhecida como uma festa de um dia em que não sabemos o dia nem a hora. É baseada em um novo começo. É como o Ano Novo Judaico, um novo começo, algo como o budismo tem ou eu acho que você sabe que é chamado de Ano Novo Lunar. Então eu acredito que este é o Ano Novo Judaico, de certa forma, e eles seguem um calendário lunar. E assim, na Bíblia, a festa das trombetas. Então, hoje em dia na cultura judaica, o Hashanah é o início do ano, que marca o Ano Novo Judaico, e no primeiro dia de Tish, um dos 7 meses do calendário hebraico. Então, o calendário hebraico não é o mesmo que o nosso calendário, então pensamos que são 7 meses em julho, mas no calendário deles seria setembro ou outubro, dependendo do dia, e é assim que o nosso calendário também funciona. Então, estou muito familiarizado com esse tipo de calendário porque no calendário lunar, no calendário asiático, ou na cultura asiática, devo dizer, nosso ano novo é sempre em janeiro, final de janeiro ou fevereiro. Normalmente é sempre em fevereiro, pelo que me lembro de quando eu era criança. Então, isso definitivamente me é familiar, de certa forma. E é um dia em que eles não sabem o dia e a hora. Literalmente, é isso que é a festa das trombetas. Eles não sabem o dia nem a hora da festa. Pense em uma expressão idiomática como aquela em que Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, porque a festa das trombetas é o dia. Ninguém sabe o dia e a hora porque eles estão esperando as testemunhas verem a lua cheia, como uma lua nova. Ninguém pode prever a lua nova. Então, eles definem um período de tempo. É por isso que o Rosh Hashanah é comemorado por 2 ou 3 dias. E então, no meu espírito, enquanto eu lia sobre isso, tive uma revelação e ela fez sentido, especialmente quando o cavalheiro que estava dizendo que Jesus disse as datas, faz sentido. Então, eu estava pesquisando sobre a festa das trombetas, Rosh Hashanah, o que os judeus normalmente vestem e o que eles comemoram. Bom, o que vocês acham que eles vestem? Tudo branco. Eles literalmente pesquisaram no Google todo o meu celular com roupas brancas. Exatamente o que eu vi no meu sonho era de branco. E então o Espírito Santo me revelou que a celebração daquele sonho que eu tive era a festa das trombetas. E quando você realmente procura a palavra hebraica trombetas, então é um dia em que eles vão tocar sem trombetas. É assim que é a tradição, um motorista, uma corneta de carneiro, sem toques e imediatamente. Então, eu procurei a palavra trombeta e trombeta significa um grito alto, toque ou alarme. E se vocês não sei se vocês estão recebendo essa revelação como eu, imediatamente o Espírito Santo me levou a 1 Tessalonicenses 4:16 da manhã. E eu costumo ler entre a NLT e a NVI porque sempre há palavras que o Espírito Santo vai destacar para mim e isso vai me dar uma espécie de revelação. E então imediatamente fui levado a Tessalonicenses 4:16 da manhã. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus. Trombeta de Deus. Primeiro, os crentes que morreram ressuscitarão em seus túmulos. Então, juntos, os que ainda estiverem vivos na terra serão arrebatados nas nuvens.
Então, ali mesmo eu pensei, meu Deus, brado de comando. A festa da trombeta é isso que a trombeta é. Toque um brado, um dia de brados. Certo? Certo. E então o Espírito Santo me levou a 1 Coríntios 3:52 da tarde. Desculpe, 51. Mas deixe-me revelar a você um segredo maravilhoso. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num momento, num piscar de olhos, quando a última trombeta for tocada. Pois quando a trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão para viver para sempre, e nós, os que estamos vivos, também seremos transformados. Então, bem ali, acontecerá num momento, num piscar de olhos, quando a última trombeta for tocada. Então, durante a festa das trombetas, haverá 100 trombetas tocadas, como eu disse, e será a última trombeta. Então, há uma coisa aqui, se eu ler a Bíblia, é muito literal, mas há um significado mais profundo nisso. Então, se Deus diz que isso vai acontecer na última trombeta, Ele realmente quer dizer isso, mas também há algo espiritual por trás disso. Então, eu realmente acredito que a última trombeta é tocada, é literalmente a última, a 100ª trombeta, e então, espiritualmente, seremos arrebatados, certo? É para isso que o Espírito Santo está me guiando. Então, todas essas escrituras ali, todas elas, e os sonhos que eu tive, eu tenho sonhado por muito tempo e eu não sabia, eu não acreditava que eram de Deus, e que nem todos os sonhos que eu conheço são de Deus, mas eu não sabia que eles realmente poderiam ser de Deus. Então, quando eu fortaleço meu discernimento nesses sonhos, eu simplesmente sei qual sonho é de Deus e qual não é. E com esses sonhos, com essas escrituras, e o fato de ser um homem de Deus, e o vídeo original, quando você assiste ao vídeo original, eu acredito que ele é um pastor ou um ministro, mas ele é um homem de Deus há muito tempo. E eu diria que sou bastante afiado com meu discernimento, e eu não sou perfeito, eu não sei mais, eu não sou melhor do que ninguém, eu só estou muito na palavra. Então, eu sei que se ele fizesse isso, eu sabia que ele estaria mentindo ou dizendo algo falso, mas tudo o que ele disse era verdade no que diz respeito às escrituras. E eu tinha uma revelação antes mesmo que ele terminasse a escritura, porque ele falava sobre a escritura e dizia, essa parte, ponto 1, porque eu não sei cada versículo de cor, mas eu sei que se você falar sobre a história, eu meio que lembro onde está, e a maioria delas quase imediatamente, especialmente se estiver no Novo Testamento, certo? E eu tinha essas revelações antes mesmo que ele terminasse, e então ele terminava o que dizia e era exatamente a mesma revelação. E eu pensava, meu Deus, isso é incrível. Então, uma das histórias que sempre me confundia era a do profeta Elias e Eliseu. E é meio confuso, mas e eu quero ressaltar que esse pastor ou esse eu e esse homem de Deus, eu quero dar a ele o crédito por me trazer a essa revelação. Eu não quero dizer eu percebi isso não, eu quero que todos vocês entendam como eu cheguei aqui e como eu acredito que essas são as datas em que Jesus está voltando. E então ele me trouxe ele estava falando sobre como Deus o trouxe para 2 Reis 2:3, sobre a história sobre Elias, o profeta Elias e seu pequeno pupilo, um mentor, Elias era o mestre de Eliseu. E então o profeta Elias foi chamado por Deus para ir a Belém. E ele disse você sabe, não, eu não vou ou eu vou, você precisa ficar aqui. E Eliseu disse, não, eu não vou te deixar. Então, no versículo 3, o grupo de profetas de Belém foi até Eliseu e perguntou, você sabia que o Senhor vai levar seu mestre para longe de você hoje? Elias respondeu, claro que sei, mas fique quieto sobre isso. Então, versículo 5. Então, agora eles vão embora. Eles estavam em Belém e agora, sim, Belém, e agora eles estão em Jericó. Então, eles estão em um lugar diferente com profetas diferentes. Versículo 5. Então, o grupo de profetas de Jericó foi até Eliseu e perguntou, você sabia que o Senhor vai levar seu mestre para longe de você hoje? E no último versículo, eu só queria voltar. Eles também disseram, hoje, não sei se li tudo, mas eles disseram, você sabia que vai levar seu mestre para longe de você hoje? E Eliseu respondeu, claro que sei, mas fique quieto sobre isso.
Então o homem aqui que ouviu Deus dizer isso, como se ele estivesse revelando, e eu tive a revelação logo antes dele dizer que foi Deus que lhe disse. Deus lhes disse as datas. Deus lhes disse, ou ele contou a Elias e depois Elias e depois Elias contou a Eliseu, ou ele contou a ambos. Seja o que for, ele revelou. Ele revelou o dia em que ele seria levado. Mas o que ele não revelou foi a hora. Certo? Ele não disse que hora ou um momento exato porque isso e eu acabei de ter uma revelação quando estava lendo. Então, nos versículos 9, no mesmo capítulo, 2 Reis 2, Eliseu responde, versículo 9, quando eles chegaram ao outro lado, Elias disse a Eliseu, diga-me o que posso fazer por você antes que eu seja levado embora. E Eliseu respondeu, por favor, deixe-me herdar uma porção dobrada do seu espírito e me tornar seu sucessor. Então ele quis o espírito de Elias, e Elias respondeu, você, versículo 10, pediu uma coisa difícil, mas se você me vir quando eu for tirado de você, então você terá seu pedido atendido. Então ele disse, então eu quero voltar. Se você me vir quando eu for tirado de você, então você terá seu pedido atendido. Mas se não, então você não vai. Então, Elias nem sabia quando seria arrebatado, quando seria levado, mas ele sabia que iria, mas ninguém além dele sabia, porque a revelação que eu tive foi, se Deus permitisse que ele visse, se Deus fosse fazer isso na frente dele, ele poderia ficar na frente de Eliseu, então ele poderia receber o espírito de Elias. Mas se não, então se você não estiver aqui, se você não vir isso acontecendo, então você não receberá meu espírito. Então, nenhum dos dois sabia. Eles não sabiam o que eles não disseram. Tudo bem, se você estiver aqui ao meio-dia neste dia, você sabe, você terá meu espírito. Você pode ter o que quiser de mim, mas eles não sabiam. Então, enquanto eles estavam caminhando e conversando, de repente, uma carruagem de fogo apareceu e foi quando Elias foi levado para fora e Eliseu viu isso. Então, esta foi outra confirmação e uma revelação. Versículo 12 Eliseu viu isso e clamou, meu pai, veja os carros de guerra e os carros de guerra de Israel. Quando eles desapareceram de vista, Eliseu rasgou suas vestes em desespero. Então, ele basicamente disse, eu o vejo partindo. Então, lembre-se de Elias, que disse, se você me vir quando eu for tirado de você, então você receberá seu pedido. E é aqui que ele está afirmando, sim, eu vejo meu pai. E mais tarde naquele capítulo ele dirá que estava andando com o espírito de Elias. Então, ele recebeu o que havia pedido. E isso foi como outra confirmação ou revelação de que até eu me conectei com o homem e pensei, meu Deus, isso pode sim, eu concordo. Eu não estava. Não estava perturbando meu espírito, e eu estava orando sobre isso, como se eu tivesse feito essa pergunta há muito tempo, e eu disse, o que isso significa? Por quê? Porque eles estavam tão indiferentes sobre isso, tipo, eu vou viajar hoje, como se ele soubesse que estava indo, e nunca me ocorreu que isso se correlacionasse com um arrebatamento. Não me ocorreu que isso também fosse um arrebatamento, só porque uma pessoa foi arrebatada, não foi, e é por isso que o Espírito Santo, provavelmente me levou a esse homem de Deus, porque foi essa revelação. É por isso que temos que, quando Deus te chama para dizer algo, te pede para profetizar algo, ser obediente e fazer isso, porque sua palavra não é para você, é para outra pessoa. E então eu realmente acredito que essa palavra era para mim ou que esse testemunho, essa revelação que ele teve também era para mim e para muitos outros. E então, quando eu li esse capítulo, quando eu mesmo o li, fez sentido. Então, Deus não está escondendo a data. Ele nunca teve a intenção, sua intenção nunca foi esconder a data e nos pegar totalmente de surpresa. Sim, seremos surpreendidos, mas em certo sentido estaremos preparados. Porque se você realmente pensa sobre isso, eu ficaria mais surpresa se eu fosse arrebatada literalmente 2 segundos depois desse vídeo do que se eu soubesse de uma data. Se eu tivesse uma data, eu estaria mais preparada. Eu estaria mais inclinada a ser mais rigorosa, a ser mais disciplinada, é a palavra que estou tentando encontrar. E isso é muito engraçado porque o Espírito Santo me lembrou que eu costumava participar de competições de biquíni. Não, eu não deveria dizer competições, porque eu participei de uma e meu marido sempre dizia que você poderia facilmente viver um estilo de vida assim ou não, mas que você pode comer de forma saudável e fazer esse tipo de treino.
Eu nunca mais participaria de uma competição, mas eu sempre daria desculpas como se eu não pudesse ser disciplinada o suficiente a menos que soubesse de uma data. Assim que marquei meu treinador e soube que meu primeiro show seria, eu estava concentrada. Eu estava totalmente focada nesse plano, nesse treino, e acabei ganhando o segundo lugar na minha classe. Então, foi isso. Então, quando Deus, é isso que Deus está tentando me revelar. E estou tendo essa revelação agora mesmo, que quando sabemos de uma data, se sabemos um horário definido, estamos mais inclinados a nos preparar. Sim, Deus não diz o dia ou a hora, mas dá uma explicação tão ampla, tipo, ele pode estar aqui em 10 anos. Ele pode estar. Nós, humanos, não podemos, é muito difícil para nós sermos diligentes e disciplinados quando não temos um objetivo final, certo? Não é comum, claro, não estou dizendo que não acontece com todo mundo, mas Deus sabe que não podemos ser diligentes e se esperarmos muito, vamos cair, certo? Podemos começar a retroceder, mas se sabemos de um objetivo final, se sabemos, você sabe, Jesus vai voltar em algum momento por volta dessa época, ou em algum momento em 20 anos, ele me disse, ou faz sentido, seja lá o que for, há um objetivo final, e o objetivo é ser arrebatado, estar com Jesus, viver uma vida irrepreensível, santa e pura. E então, quando ouvi falar dessas datas, e também ouvi, fez sentido sobre o que acabei de dizer a você sobre Deus. Não é nenhuma surpresa para vocês, porque ele me levou a Coríntios 1, e Tessalonicenses 5:4, e diz, mas vocês não estão no escuro sobre essas coisas, queridos irmãos e irmãs. Vocês não ficarão surpresos quando o dia do Senhor vier como um ladrão. Não ficaremos surpresos. Claro, se você tem vivido, nascido de novo, você é salvo, e você é verdadeiramente um crente, é claro, você está tentando ficar pronto, mas é como se às vezes fôssemos recaídos, certo? Às vezes caímos nisso, não somos perfeitos, o que é, você sabe, Deus sabe disso, Deus conhece nosso coração. Então, eu realmente sinto que quando há um tempo definido, como eu disse, você não ficará surpreso porque essas datas são de 22 a 24 de setembro. Esse homem esteve aqui nos dias 23 e 24. Então, quando pesquisei quando Rashana estava, era de 22 a 24. Então, quanto tempo dura isso? 3 dias. Eu sinto que quando temos essa janela estreita, podemos nos preparar. Como mencionei tantas vezes nos meus vídeos, ouço Deus dizendo, coloque sua casa em ordem. Coloque sua casa em ordem. E somos mais urgentes, mais disciplinados, mais ansiosos e mais obedientes quando sabemos um prazo, certo? Claro, Deus não sabe porque ninguém sabe quando será essa lua cheia. É por isso que a festa das trombetas é na verdade um dia, é uma celebração de um dia, mas porque eles não sabem quando será essa lua cheia e que horas serão. É por isso que é conhecido literalmente como uma festa que ninguém sabe o tempo, a hora ou o dia. E lembrem-se de que é um dia em que as pessoas acreditam que devem se arrepender. É um novo começo, para serem puras novamente. É por isso que vestem branco. É isso que o branco representa na cultura. E eu tive um sonho em que a pizza era pecado. Então as pessoas precisavam se arrepender dos pecados. E então aquele sonho que tive com as pessoas celebrando, Deus estava procurando por um vaso sagrado, como um vaso perfeito de certa forma, como alguém para se arrepender de seus pecados, alguém para se voltar para ser salvo. E vocês, meu espírito está estou tão comovido agora. Eu realmente acredito que Deus vai voltar. Jesus vai voltar em algum momento nesses períodos de tempo. Agora, por favor, leve isso de volta para Deus. Por favor, discernar. Por favor, não tome isso como Kat disse que é quando ele vem. É quando o Espírito Santo, é para isso que o Espírito Santo está me guiando. É para isso que o Espírito Santo está me guiando. Então, pesquise, procure essas festas. Procure esses versículos e relembre o que Deus tem lhe dito. Se ele, você sabe, se ele enviou, mesmo que ele tenha lhe enviado alguns sonhos, Deus falará com você e lhe revelará coisas em sua própria língua, você sabe, e Deus sabia. Deus sabe, eu estou familiarizado com os calendários lunares e outras coisas e as luas novas por causa da minha formação. Então, isso faz todo o sentido para mim. Isso me faz lembrar, é como uma revelação após a outra. E eu sei que minhas alegações parecem muito com as quais provavelmente receberei muitas críticas por isso, mas eu realmente não me importo porque no final do dia, estou realmente sendo obediente a Deus, e nada do que eu disse contradiz a palavra.
Tipo, literalmente, se você pesquisar no Google, festa das trombetas, não no Google, desculpe, se você pesquisar, é literalmente uma festa onde ninguém sabe o dia ou a hora em que ocorre essa lua nova. E Jesus diz na última trombeta, será como um piscar de olhos. Todos serão arrebatados. Um piscar de olhos, e não seremos surpreendidos. Ele diz que não seremos surpreendidos porque saberemos. Deus lhe dá pistas. É por isso que Deus está chamando todos para se aprofundarem espiritualmente, porque se você não for espiritualmente profundo, não poderá ouvi-lo. Você não está prestando atenção nele, sabe? Ou está muito distraído. Devo dizer, não estou dizendo que Deus não está falando com você porque você não é espiritualmente profundo, porque Ele está falando com você todos os dias. Mas quando continuamos a colocar tudo acima de Deus e não cancelamos o barulho, não conseguimos ouvi-lo. E então, verdadeiramente, isso é, você sabe, mais uma vez, leve isso de volta para Deus. Não sei o que Ele está falando com você, mas isso é o que eu tinha que compartilhar. Eu tinha que entrar aqui. E estou orando pelos meus irmãos e irmãs. De verdade, quando oro para que almas sejam salvas, oro pelas pessoas, oro para que elas se afastem do pecado, se arrependam, vivam para Cristo, moram da carne, moram dos seus pecados. Não vale a pena, não importa a que você esteja se apegando, não vale a pena, eu garanto a vocês. Já fiz quase tudo, já me envolvi com drogas, já me envolvi com dinheiro. Tive muito dinheiro, não tive dinheiro, tive, sabe, relações sexuais, desculpe, com parceiros que não eram meu marido, não cometi adultério, mas antes, sabe, eu ia a festas. Fiz todas essas coisas que Deus não tolera. Ele não tolera, isso é pecado, é muito pecado, mesmo tendo me casado com meu marido, ainda é pecado eu ter dormido com ele antes. Então, você, tipo, eu não sei para quem é essa mensagem, e eu oro para que eu não esteja aqui para condená-lo, isso não é para condená-lo, mas eu sou chamado, nós somos chamados como cristãos para julgar e compartilhar a verdade, devo dizer, do que outros crentes estão cometendo e fazendo. Então, leve isso de volta para Deus, você sabe, ore sobre isso. Eu não sei o que ele vai fazer com esse vídeo. Então, se isso está chegando até você, é para você com um propósito. E sim, eu estou pronto para o calor porque eu sei que muitas pessoas vão dizer, não há Deus que tenha dito para não saber o dia ou a hora. Sim, com certeza, ele disse isso, eu ainda não sei o dia ou a hora, eu não sei que dia vai ser. Então, eu não estou mentindo, mas estou dando um prazo, uma pequena janela porque faz sentido. Deus quer que sua igreja saiba quando ele voltará. E todos nós podemos sentir isso. Todos que estão espiritualmente conectados a Deus podem sentir a urgência, como se ele estivesse. Eu senti essa urgência em outubro de 2024. Não faz muito tempo, não faz nem um ano. E eu pensei que estava ficando maluco porque pensei, será que todo novo crente que vem a Cristo pensa que o mundo está acabando quando lê este livro? Bem, eu sei que não são muitas as pessoas que leem este livro, não são muitas as pessoas que leem este capítulo ou a Bíblia, e então ele me chamou aqui para compartilhar isso, e eu oro para que isso abençoe alguém, isso foi para alguém. Eu amo todos vocês e Jesus os ama muito mais. Por favor, arrependam-se de seus pecados, entrem na palavra e estejam próximos, perseverem até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos.